Olá, o nosso canal Bate-Papo com a Cleo está em viagem. Estamos aqui em Gil Goés, sul do Piauí, e com a Nilvete Antero para falarmos sobre a ressurreição, na perspectiva da teologia. Mas antes de começar no nosso bate-papo, eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a você, inscrito e visitante do canal, e convidar, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e, se puder, compartilhe o nosso link com um amigo, com um familiar, que você queira ver tão bem informado quanto você. Vamos voltar à passagem da Bíblia para falar sobre a ressurreição, que é Lucas 24. Estamos na semana da Páscoa e se faz necessário entendermos a ressurreição. Qual o processo da ressurreição? Qual a visão da ressurreição na teologia? A Nilvete é teóloga e o que nós percebemos é que nem sempre encontramos teólogas, e sim teólogos, que é um curso voltado para quem quer ter uma vocação sacerdotal. Eu fiquei muito curiosa quando soube que você é teóloga, quando soube que você desenvolve estudos, e isso só ativou mais ainda a nossa curiosidade de saber um pouco da sua história. Então, o que a levou a fazer teologia? É pautado em qual situação, em qual curiosidade? Muito obrigada, Cleo. Eu quero dizer que, desde já, agradecendo a presença de vocês aqui. O problema da teologia, sempre, não como teologia, assim, hoje, conhecendo, eu não tinha essa curiosidade como tenho hoje. Mas Deus foi sempre uma presença na minha vida, coisa de tradição familiar. E, com o passar do tempo, o mistério de Deus sempre me aguçou o raciocínio, os questionamentos, né, os porquês das coisas divinas. Então, sempre tive esse lado voltado para a fé. E cheguei, eu sou procuradora federal, trabalhava em Teresina, e tinha um certo tempo disponível e adotei esse tempo para o estudo, debruçar mais ainda sobre os mistérios de Deus. Aí resolvi fazer teologia. O nosso canal, Bate-Papo com a Cleo, no mês de dezembro, conversou também com um teólogo. Eu achei assim muito interessante. É um curso que, quem sabe, né, no futuro eu gostaria de fazer, porque realmente nos leva a entender um pouquinho mais da palavra de Deus, é isso? Entender situações que acontecem no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente pega a Bíblia, lê e não entende nada, né? Então precisamos o quê? O que nós poderíamos entender dentro da teologia para que possamos estar mais voltado à palavra de Deus, ainda mais nessa época de Páscoa, onde todos estão voltados a comemorar, mas nós sabemos que nem muitos estão comemorando na perspectiva religiosa. Então, por gentileza, poderia estar falando da sua formação e debruçar um pouquinho mais o que é a ressurreição. Antes de entrar na ressurreição, sabemos que, em se tratando de Deus, e a teologia estuda os mistérios divinos, então, quando nós falamos de estudar os mistérios, não queremos com isso dizer que vamos esgotá-los, que vamos saber tudo. Quanto mais você estuda, mais você descobre que tem que estudar. Então, é algo que não se esgota. Então, em se tratando de Deus e da nossa fé, tudo é mistério. Como é mistério que aconteceu há poucos dias atrás, o mistério da encarnação. O Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então, ele nasceu, não importa o dia, essa história de dizer que não foi 25 de dezembro, mas ele nasceu. E esse dia, a fé nos coloca como 25, porque a época indo lá para Jesus, esse sol era muito intenso. Então, para mostrar que ele é muito mais forte, a sua luz é muito maior, o seu poder. Nós sabemos que Jesus, quando nasceu, de acordo com os evangelhos, ele já trouxe a sua missão embutida, né? E nós vemos na própria perspectiva dos magos, quando oferta ouro, incenso e mirra. Então, de olhar para Jesus como rei, como Deus e como alguém que no futuro iria morrer, passar por uma amargura. E você agora me pergunta sobre a ressurreição, dentro da perspectiva da ressurreição. Jesus nasceu, isso é uma realidade. Jesus morreu. Mas o que aconteceu com Jesus na ressurreição não tem testemunhas. Ninguém testemunha o momento da ressurreição. E o que nos afirma, o que nos dá segurança, em que nós estamos respaldados de que Jesus ressuscitou? Isso. Você trouxe o capítulo 24 de Lucas. Então, o que respalda a ressurreição de Jesus é o túmulo vazio.
em muitos momentos se fala da ressurreição dele, quando a Madalena, né, o vê, né, na perspectiva de ela ser a primeira a ver o Cristo ressurreto, né? E Jesus diz, vai, avisa meus irmãos que, né, o que viu, o que eu ressuscitei. Então, a perspectiva da ressurreição não é um fato histórico para se comprovar, mas é um fato que nós temos que aceitar pela fé. A fé nos diz que ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus para nós, é preciso que nós vejamos essa releitura. No passado, o povo hebreu, o povo de Deus, estava escravo no Egito. E eles foram libertados por ordem de Deus, sob o comando de Moisés. Então, essa passagem da escravidão para a libertação. Nós fazemos a releitura, que é o ápice do cristianismo, que é o advento de Jesus, a chegada de Jesus no nosso meio. Então, Jesus é aquele que nasce, que cresce, que sofre, que convive conosco, passa um certo tempo. Através dos evangelhos, nós sabemos o que ele fez, os seus atos e as suas palavras, e culmina com a sua ressurreição. Este fato não é histórico, não é provado no sentido de que alguém assistiu, mas a nossa fé nos diz que ele ressuscitou. E assim como ele passou da morte para a vida, depois de 3 dias ressuscitando, a nossa fé também nos assegura de que ressuscitaremos com ele depois da nossa morte. A senhora falou da fé. Realmente, tem uma passagem da Bíblia, que eu acho que tem a ver com o que a senhora está falando, da ressurreição dele, que o Tomé, não é isso? No primeiro momento, não acreditou. A senhora poderia nos falar um pouquinho mais dessa passagem da Bíblia que fala do Tomé? São as nossas fragilidades, né? A fragilidade humana. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Nós podemos dizer que Jesus Cristo é o homem-Deus e o Deus-homem. Então, nós, dentro de nossas fragilidades, imagine só os apóstolos, depois que o Cristo faleceu, ficaram tímidos, anêmicos, com medo. E, de repente, Tomé não estava presente no momento que Jesus se faz presente no meio deles. E Jesus desaparece. E eles participam a Tomé. E Tomé acha aquilo sumamente impossível, né? Ele diz o seguinte, eu só acreditarei se eu vir, colocar o meu dedo, tocar nas suas feridas, nas suas chagas. E, novamente, 8 dias depois, Jesus se faz presente e chama Tomé. E diz o seguinte, nos deu uma bem-aventurança, diz, não seja incrédulo, mas fiel, mas ele creia, porque aqueles que não me viram e creram serão bem-aventurados, que somos nós não estivemos na época que Jesus morreu, mas cremos piamente de que ele ressuscitou e nos aguarda, e que nós ressuscitaremos com ele. E ele ainda diz assim, Tomé, homem de pouca fé. E o que nós estamos vivenciando hoje realmente é pouca fé. Estamos ainda dentro de uma pandemia essa que infelizmente deixou muitos estragos, muitas pessoas morreram. Pandemia essa também que nos fez ver a vida de uma outra forma, ver realmente... O lado positivo foi este. Muitos pais não conheciam os filhos, muitos maridos não conheciam a mulher, porque sai pela manhã, volta à noite, e vice-versa. Então, essa pandemia possibilitou marido e mulher, casal, conviverem mais, participarem mais dos problemas familiares, filhos estar mais próximos dos pais, pais mais próximos dos filhos, sem esquecer todo o estrago que a pandemia nos trouxe. Então, a ressurreição, para nós no dia a dia, como nós poderíamos entender a ressurreição? A ressurreição, a passagem da Bíblia, dizendo que Jesus estava morto e ressuscitou. Então, como nós poderíamos estar a cada dia ressuscitando para uma vida nova dentro da teologia? O que a senhora poderia estar nos falando? Então, a ressurreição sempre está presente no nosso dia a dia. Agora mesmo acabamos de vivenciar um ano difícil que foi 2020. Partimos agora para 2021. Então, isso é uma ressurreição. Saímos de uma experiência negativa com seus pontos positivos, por exemplo, marido e mulher se conheceram mais, pais e filhos se conheceram mais, amigos estiveram ausentes, mas contactaram pelos meios sociais, nos tornamos presentes de outra forma. Então, tudo isso é ressurreição. Nós precisamos tirar as coisas boas
e tentar afastar as coisas negativas para que chegando no final de 2021 nós possamos ter um saldo positivo e chegarmos a dizer assim, eu peso mais com as coisas boas do que com as coisas ruins. Então, nessa perspectiva, o que realmente a pandemia nos trouxe, temos tempo agora. Temos tempo de buscar a palavra de Deus, temos tempo de estarmos bem espiritualmente, porque se não tivermos bem, com certeza as demais áreas da nossa vida não estão. E com certeza a ressurreição, que possamos realmente a cada dia ressurgir como pessoas novas, como pessoas mais compreensivas, como pessoas que entendem mais o outro, que tenhamos mais empatia, que vivemos num mundo onde a intolerância praticamente predomina em muitas situações. E o objetivo justamente é de estarmos aqui hoje falando sobre a ressurreição, que Cristo possa fazer parte da nossa vida, independente de religião. Nós estamos falando de religião, estamos falando da palavra de Deus. E se todas as nossas ações possamos ter o amor que move o mundo, o amor que me faz uma pessoa mais tolerante, o amor que me faz ver o outro de uma forma que eu não o machuque, que eu não o critique demais, que se traga essa pessoa a cada dia para mais perto, para que juntos possamos sim, a cada dia sermos melhores em nossa casa, sermos melhores em nossa rua e consequentemente num mundo melhor para todos nós. Né? Isso mesmo que você acabou de dizer, não importa a fé que você professa, né? Se você é cristão, a denominação não vai ser o problema. Que nós tenhamos a capacidade de entender que o que nos une é muito mais forte. Chama-se Jesus Cristo. Ele é a medida de todo homem. Tudo foi criado para Ele, por Ele e nele. Então, se nós tivermos essa compreensão, vamos amar uns aos outros com muito mais amenidades, afastar o que nos separa e lembrando de que o que nos une é muito mais forte. E interessante falarmos assim, porque não basta só entendermos a Bíblia, lermos a Bíblia, a gente sabe que depois que Jesus Cristo, né, morreu, os seus apóstolos eles foram muito perseguidos. Tem relatos que diz que foram mais de 300 anos de perseguição para aquelas pessoas que queriam professar a palavra de Deus. Dentro da teologia, nós vivenciamos essa intolerância ainda quando nós realmente acreditamos, quando nós queremos viver o que diz a Bíblia, nós somos perseguidos? Ah, sim. Nós temos o exemplo no mundo dos cristãos estão sendo perseguidos. O problema da intolerância religiosa. Nós temos que olhar para o ser humano, porque nós temos um ser e que sermos imagem e semelhança de Deus. O que nos diferencia de todas as outras criaturas criadas. E nós ainda somos capazes de matar o outro, né? Embora digamos que reconhecemos que existe esse ser, nós não olhamos para o outro como igual, né? Sempre botando a fé à frente, e às vezes eu professo de uma forma, você professa de outra, então existem as críticas. A intolerância religiosa, os cristãos estão passando por essa dor no mundo. E os primeiros cristãos sofreram muito, para que você saiba, todos os apóstolos morreram pelo fio da espada, exceto João, que estava preso na ilha de Patmos, que é o apóstolo mais novo. Esse morreu velho, né, de morte natural, mas não deixou de sofrer, tanto que estava preso em Patmos. E o que eu percebo também é que a intolerância de ambas as partes, de quem não tem tanto conhecimento da Bíblia e de quem também tem conhecimento. Às vezes, assim, não podemos achar que o fato de todos os dias eu buscar a palavra de Deus, eu vou me tornar melhor do que o outro. E às vezes a pessoa que não tem tanto conhecimento também acha que que você, enquanto tem conhecimento, aquilo ali não existe, não pode ser assim. Há também esse tipo de intolerância, dessa forma que eu falei, das pessoas que estudam e das pessoas também que não têm muito contato com a palavra de Deus, não é isso? Mas se todos nós, tanto o que estuda como o que não estuda, colocando aquilo que eu falei, Jesus Cristo como medida, olhando Jesus Cristo como exemplo, parâmetro para todas as situações, nós teríamos como nos amar mais. Mas por trás dos comportamentos e da fé, das denominações, nós começamos a perseguir, dizer que o outro é diferente, que não... Chegamos até a intolerância de agredir, de agressões, quando eu não te agrido, mas agrido a tua fé, né, nos símbolos,
nos sinais que você professa exteriormente. Tem pessoas que já têm até medo de professar a fé, de se identificar. Mas esperamos que com o passar dos dias, Jesus seja uma presença real e nós possamos viver essa unidade, né, dentro da diversidade. E o interessante é que o país, nosso Brasil, é um país laico. Quando fala em laico, qualquer um pode professar a sua fé. E falando em fé, fé é uma palavra assim tão pequena, mas com um significado tão grande. O que é a fé para a teologia? Que às vezes eu me sinto assim, tenha fé que isso vai acontecer, mas eu sinto que essa fé me falta em algumas vezes. O que é a fé? Você me pergunta o que é a fé e eu lhe respondo com as palavras da Sagrada Escritura, né? Lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, diz o seguinte: a fé é a certeza do que se espera, a prova do que não se vê. Agora, resumindo isso aí, o que seria? Eu digo que a fé é um modo de já possuir o que se espera e um meio de conhecer realidades que não se veem. Isto é a fé. Tão difícil de entendermos, né, de termos fé também. Nós sabemos que somos seres humanos, a gente acredita muito mais naquilo que é palpável. A fé não, como a senhora falou, não é algo palpável como está na Bíblia, mas ao mesmo tempo é algo que nos move. Sem fé, nós não iremos a parte alguma. Sem fé fica difícil, até mesmo as coisas bem simples do nosso cotidiano, não é isso? E lá em Coríntios 15 vai nos dizer assim: a ressurreição dos mortos. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por os nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. E como é que nós podemos entender que Cristo aparece em nossas vidas, em nossa fé? Esta passagem de 1 Coríntios 15 é a fórmula, vamos dizer assim, de proclamação do querigma, né? É uma profissão de fé. São Paulo, que escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele diz: eu falo para vocês aquilo que eu vi. Como que diz, é digno de fé, é digno de que nós creiamos, porque eu vi, estou passando para vocês. Isso é uma profissão de fé e é a primeira vez que se fala da ressurreição de Jesus de uma forma concreta. Porque nós sabemos que as cartas paulinas foram escritas muito antes dos evangelhos. Os evangelhos são escritos posteriores. As cartas de São Paulo são anteriores. Então, São Paulo nos dá essa certeza de que Cristo morreu e ressuscitou. Ele diz: eu digo porque eu vi. Então, nós não podemos duvidar da ressurreição de Jesus e, consequentemente, da nossa. Jesus já ressuscitou. A nossa preocupação agora é de ressuscitarmos com Ele. Todos os dias possamos realmente pegar essa passagem e vivenciarmos, não só, como nós já falamos antes, na teoria, nós sabermos das Escrituras somente na teoria, mas levarmos para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para nossas ações, porque tudo isso daí vai fazer com que tenhamos vida em abundância como tem na Sagrada Escritura, né? E nesse período de pandemia, a nossa fé ela foi provada, ela foi testada, não é isso? Nós somos provados. Isso é uma possibilidade que Deus nos dá de provarmos o nosso amor por Ele. É difícil, as pessoas, às vezes eu falo isso e dizem assim, mas Deus, para acreditar em Deus, preciso sofrer? Não, Deus permite determinadas dificuldades, determinados acontecimentos para nos provar. Deus precisa de que nós confessemos, de que nós testemunhemos, de que cremos nele, de que realmente Ele como costumamos dizer, Deus no comando. Então, nós somos testados. Os anjos foram testados. Os anjos foram testados. Quando houve a rebelião, existem alguns teólogos que dizem que os anjos é como se Deus tivesse colocado para eles uma situação e eles, o Lúcifer, que seria o anjo mais poderoso, mais, vamos dizer assim, com atributos maiores, tivesse não aceito o que Deus propôs. E aí eles se rebelam e uma parte vai morrer. Então Deus nos testa no sentido de que nós provemos de que o amamos.
Não só dizer eu amo, eu creio, Deus é presente na minha vida, mas muitas vezes isso não vem de forma tão forte como realmente deve ser. Porque o amanhã sempre foi uma incerteza para todos nós. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. E nessa época que nós estamos vivenciando, infelizmente, de pandemia, se torna cada vez mais forte, né? Mais séria essa incerteza do amanhã. E eu acredito também, eu falo assim por mim, que eu falo agora, em relação ao que eu penso, nós não vimos assim a nossa vida aqui na Terra como uma passagem, que seria, segundo as Escrituras, uma preparação para a nossa vida eterna. Não é isso? Acredito que daí a nossa maior dificuldade de entendermos os nossos problemas existenciais aqui. Agora, como que a teologia, ela vê essa questão de aqui, a nossa passagem aqui, aliás, a nossa vida aqui na Terra ser uma passagem e nos prepararmos para a vida eterna? Não, a Sagrada Escritura toda fala disso, né? De que Deus criou o homem, de que houve um rompimento com esse homem, Deus nos criou num jardim, numa perfeição, em perfeita harmonia, conosco, com o cosmos e com ele. Com Deus, com o cosmos e conosco. Esse foi rompido, o pecado de Adão e Eva, que nós chamamos do pecado original. Com esse rompimento, o homem gerou no coração do homem, foi gerado no coração do homem várias desordens, né? E Deus, num determinado tempo, quando ele bem quis, resolveu enviar o Filho, né? O Verbo de Deus, que se encarnou no seio de Maria e recebeu a forma, a natureza humana. Por isso eu digo que Jesus verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Deus humanizado, né? Um Deus humanizado. Então, nós, vendo todo este mistério, nós sabemos que daí para frente a morte é uma realidade em nossa vida. E essa passagem pela terra é exatamente um preparo para vivermos mais em comunhão, para um dia gozar dessa situação celeste e eterna, que está próximo de Deus, é ver a Deus face a face. Mas mesmo assim, nós ainda caímos em erro, ainda caímos em pecado, às vezes não queremos parar para pensar, porque eu agora estou gozando de boa saúde, eu estou na flor da idade, eu tenho que viver e fazer tudo. Mas Deus nos pedirá contas dos nossos atos. Isso nós temos que ter muito presente, de que temos que prestar conta dos nossos atos, para que possamos, diante de Deus, isso sendo pesado, que venha mais em nosso favor coisas boas do que as ruins que nós fizemos. E possamos ver a Deus face a face. Muito interessante o nosso bate-papo. A gente agradece sempre, primeiramente, a Deus. A gente agradece a senhora, dona Nilvete Antero. Foram informações magníficas que nós tivemos aqui e todas elas pautadas nas Escrituras, na passagem da Bíblia. E com certeza esse é o objetivo do nosso canal, um bate-papo simples, descontraído nesse jardim aqui maravilhoso, mas que ao mesmo tempo tenha conteúdo. Continue conosco, compartilhe nossos vídeos. Desde já, meu muito obrigada a todos vocês. A senhora pode fazer suas considerações finais. Cléia, sou eu quem agradece a passagem de vocês aqui na minha casa para conversarmos um pouco dos mistérios divinos. Ele é algo assim maravilhoso. Se as pessoas descobrissem o valor de conhecer um pouco mais a teologia, racionalizar esses mistérios um pouco mais, veríamos a beleza e descobriríamos valores, né, que já estão na palavra de Deus, mas que precisam ser vivenciados por nós. Quero agradecer, tenho certeza que tem o dedo de Laura aí, essa indicação. Eu agradeço também a ela. Hoje, segunda-feira, à noite, nós temos um encontro bíblico aqui. Então, tentando desmistificar, conhecer melhor essa palavra de Deus, entender as coisas que não são tão fáceis, mas que nós temos capacidade de desvelar, de tirar um pouco esse véu e mergulhar um pouco no mistério de Deus. Muito obrigada a você, e eu digo que iniciativas como essas precisam acontecer. Realmente, foi a Laura que nos indicou a senhora. Ela é muito envolvida com as questões religiosas aqui na cidade de Gilboés. A gente agradece sim a Laura essa oportunidade que nos deu ao canal de conversarmos com a senhora, com um bate-papo muito interessante. Os nossos bate-papos cada dia têm só melhorado. E falarmos sobre Deus é sempre uma emoção, é sempre levarmos realmente
A fé. A fé que não pode deixar de existir. Principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo, nessa pandemia, se não tivermos fé, vai tudo por água abaixo. Muito obrigada.